Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando o programa da Escola Sabatina e também mais um novo trimestre, o terceiro trimestre, de 2021. E eu tenho aqui algumas informações importantes para cada um de nós, né? O primeiro é a questão do projeto Maná, né? O que é o projeto Maná? O projeto Maná é você ter em sua casa a cesta básica espiritual, ou seja, as lições da escola sabatina, né, a Bíblia, o livro do ano. Mas é interessante que hoje, dia 3, é o dia do compromisso. E esse compromisso tem um nome: compromisso eu vou. Ou seja, eu vou fazer a assinatura e estudar a lição da escola sabatina. Eu vou na escola sabatina em pequenos grupos. Eu vou dar estudos bíblicos, né, semanalmente. Então veja que hoje é um dia especial. É o dia de você e eu fazermos um compromisso para com Deus, né? Nós temos também esse aplicativo da Escola Sabatina, aonde no 7Me. Lembra que já faz mais de um ano que estamos falando, né, sobre esse aplicativo? Pois é, agora no aplicativo 7Me você também tem tudo sobre a Escola Sabatina. E eu pergunto, você já baixou aí esse aplicativo no seu smartphone? Então, por favor, baixe, né? Uma data bem especial para todos nós aí, né? Para quem mora aí na região nordeste do Brasil, né? Dia 15 de agosto, né? É o dia aí do mutirão de assinaturas da lição da Escola Sabatina, né? No dia 22 de agosto, né? Para quem mora aí na região sudeste do Brasil e na região centro-oeste, né? É o dia do mutirão de assinatura, né? Depois, no dia 29 de agosto, quem mora lá no norte do Brasil, né? Vai chegar também aí o mutirão de assinaturas. E você que mora aqui no estado de São Paulo e a região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o nosso dia é dia 3 de outubro. Então marque bem essas datas aí, vou repetir, né? A União, quem mora no Nordeste do Brasil, quem mora ali na Bahia, é dia 15 de agosto. Dia 22 de agosto, né, para quem mora aí na região Sudeste, com exceção de São Paulo, né, e quem mora na região Centro-Oeste do Brasil. Depois, dia 29 de agosto, né, quem mora lá no Norte do Brasil. E, finalmente, dia 3 de outubro, quem mora no estado de São Paulo e mora aqui na região sul do Brasil, né? Então aí estão as datas, né, para que você possa se planejar, fazer aí a sua assinatura, né, porque é alimento para a vida. Não há dúvidas quanto a isso, né? E nós temos aí lições para todas as idades, né? Lições da escola sabatina para juvenis, primários, adolescentes, né? Para os jovens, né? Para os primários, né? Os juvenis que nós já falamos. Então, você tem todo esse material à disposição. Basta, né, fazer esse compromisso, né, de fazer a sua assinatura também para os seus filhos. E assim nós vamos ter realmente uma escola sabatina forte e, além disso, né, uma escola sabatina que realmente estuda a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. E a lição da escola sabatina desse trimestre está maravilhosa. Daqui a pouquinho, né, nós vamos comentar sobre ela. Mas antes, vamos dar sequência à nossa escola sabatina, cantando o hino de número 1 do nosso inário, o Inário Adventista, Ó Deus de Amor. Senhor, o poderoso.
Louvado seja o nome do nosso Deus, né? O Deus que criou os céus, a terra e a cada um de nós. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por esse sábado que nos concede. Muito obrigado por estarmos iniciando o programa da Escola Sabatina. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aos sábados, na Escola Sabatina, nós temos aí o momento, né, da Carta Missionária, né, do Informativo Mundial das Missões. Esse trimestre nós iremos ajudar, né, projetos da divisão norte-americana. Então eu te convido aí, né, a já ir separando uma oferta especial para que no 13º sábado, né, nós possamos então dar uma boa oferta para ajudar esta divisão. E o Informativo Mundial das Missões, nesse sábado, tem esse título, né, Regresso Feliz. Então, eu quero te convidar para que possamos juntos, né, assistir a este Informativo Mundial das Missões, que vem então da divisão norte-americana. Informativo Mundial das Missões. Regresso Feliz. Adrian conheceu Jesus e foi batizado na Escola Adventista Indígena de Holbrook, nos Estados Unidos. Antes ele tinha uma vida desregrada, mas Jesus o ajudou a vencer os seus vícios e encontrar um propósito na vida. Depois de se formar no ensino médio em Holbrook, Adrian decidiu ser engenheiro e foi estudar na Union College, uma instituição adventista em Nebraska. Ele amou a faculdade, pessoas legais, conversas sobre a Bíblia e programas religiosos especiais. Mas depois de um tempo, Adrian teve que sair do curso por causa de dificuldades financeiras e voltou para casa. De volta à reserva indígena Navarro, ele passou a estudar em uma escola técnica próxima, sem custo. Mas na nova escola, Adrian levou um choque. Não havia nenhum aluno cristão e ele foi tentado em seus vícios. Adrian conseguiu evitar voltar às drogas, mas passou a se sentir sozinho na escola técnica. Por isso, ele entrou em contato com a Escola Adventista de Holbrook à procura de um emprego, e havia uma vaga. Adrian passou a trabalhar na escola e, através de um programa de transferência, conseguiu dar continuidade aos estudos da escola técnica. Hoje ele está feliz na Escola Adventista de Holbrook, mas ora para um dia ter condições de voltar a estudar na Union College. Adrian está confiante, porque sabe que Deus tem um plano para a sua vida, e por isso tem seguido os ensinamentos divinos. Há 3 anos, as ofertas do trimestre ajudaram a expandir a Escola Adventista Indígena de Holbrook. Com as nossas ofertas, nós ajudamos a iniciar a construção de um novo ginásio e um centro de saúde. As ofertas deste trimestre irão ajudar a terminar a 2ª fase desse centro de saúde, que atenderá os moradores da reserva indígena. Sejamos liberais. Veja que história maravilhosa, né, de poder do Senhor na vida das pessoas. E eu e você podemos, né, participar disso com as nossas ofertas. Eu apresentei aí o 7Me, né, como um aplicativo da Escola Sabatina, e ele também é um aplicativo aí para você fazer as suas ofertas, os seus dízimos, né, através desse aplicativo, já que muitos ainda não estão na igreja por causa da pandemia. Mas mesmo que você esteja indo na igreja, você pode utilizar, né, o 7Me para fazer as doações, as suas ofertas, né? E eu tenho certeza que histórias maravilhosas como essa que acabamos de ouvir vão ser, né, colocadas também aí para outras pessoas que querem conhecer a Jesus, né? Vamos ouvir agora Cíntia Alves, Me Faz Tão Bem.
vem. É certo que vem de ti. Nunca dorme o guarda de Israel. Fico tentando entender como pode um grande ser se importar assim comigo. Foi quando eu entendi que tu sem mim és sempre Deus, mas eu sem ti. E aí, quem sou eu? E hoje troco sono e a madrugada pra buscar a ti. Quero nas primeiras horas logo te sentir, e durante o dia quero mais de tua glória refletindo em mim. Sim, eu troco qualquer colo pra deitar no teu. Deixo para trás meus sonhos pra viver os teus. Abro mão de tudo aquilo que eu considero bom só pra ganhar o céu. Pode ser a maior pérola que o mundo tem. Eu não te troco por nada e nem por ninguém, pois eu sei que tua presença, Senhor, é o que me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é que me faz tão bem, me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é que me faz tão bem. Foi quando eu entendi que tu sem mim és sempre Deus, mas eu sem ti. E aí, quem sou eu? E hoje troco sono e a madrugada pra buscar a ti. Quero nas primeiras horas logo te sentir, e durante o dia quero mais de tua glória refletindo em mim. Sim, eu troco qualquer colo pra deitar no teu. Deixo para trás meus sonhos pra viver os teus. Abro mão de tudo aquilo que eu considero bom só pra ganhar o céu. Pode ser a maior pérola que o mundo tem. Eu não te troco por nada e nem por ninguém, pois eu sei que tua presença, Senhor, é o que me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem, me faz tão bem, me faz tão bem. Sinto a presença, é que me faz tão bem. Sinto a presença, é o que me faz tão bem, me faz tão bem. Amém, né? Que a presença do Senhor nos faça tão bem, né? Que mensagem musical maravilhosa aí da nossa irmã Cíntia. Muito bem, estamos iniciando então, né, gente, um novo trimestre, uma nova lição. A lição geral, ela tem como título, né, Descanso em Cristo. E essa primeira semana é esse título, né, Vivendo em uma Sociedade que Não Para. O verso para memorizar está em Salmos capítulo 84,
Verso 2: A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Tome aí a sua lição, né? Eu estou tomando também a minha lição. E nós vamos então estudar, ou melhor, né? Recapitular. Porque nós já estudamos aí durante a semana, né? Então, pegue aí a sua lição, parte do domingo, né? Tem esse subtítulo, Exaustos e Cansados. É interessante que lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, nos conta que depois de Deus ter criado toda a terra, né? Ele no sétimo dia, ele descansou. Agora é interessante essa questão de descansar, né? Ele descansou literalmente, e isso deve ser alguma coisa nossa também. O sábado, ele foi feito também para que a gente possa descansar, né? Muitas pessoas dizem assim: ah, pastor, é pecado dormir no sábado. Não. No sábado, nós precisamos tirar um tempo para descansarmos fisicamente. Afinal de contas, o nosso corpo é uma máquina viva maravilhosa que precisa de descanso. O pecado está em você dormir a tarde inteira de sábado. Aí sim, né? Ou o dia inteiro de sábado. Aí é pecado. Mas tirar, né, uma soneca aí de uns 30, 40 minutos, isso é essencial para a tua semana. Por isso, né? Deus deu o sábado para a gente descansar. Mas, além disso, o sábado, né, além do descanso literal, ele também é um dia de lembrança da criação do nosso Deus. Ele criou essa terra e criou a cada um de nós. Então, no dia de sábado, nós semanalmente relembramos que nós temos um Deus criador, né? Um Deus que fez todos nós, né? Então, antes que o homem passasse a viver de modo estressante, Deus estabeleceu um marco. E que marco esse? É o marco do sábado. Então, no sábado, eu e você podemos o quê? Descansar. E também nesse dia, né? Lembramos que Deus é o Criador. Que esse mundo não foi fruto, né, de uma explosão, como alguns pregam por aí, né, um Big Bang, e aí apareceu a Terra. Não. Deus criou essa Terra em 6 dias literais. E no sétimo dia ele descansou, ele abençoou e ele santificou este dia, né? Então, a lição nos diz que o Criador sabia que precisaríamos de descanso. Ele formou ciclos no tempo, as noites e o sábado, para nos dar a chance do repouso. Aceitar Jesus como Senhor da vida significa reservar tempo para descansar. Então, Deus sabia, né, da vida estressante que cada um de nós levaria. Então, Deus criou a noite, né, para a gente descansar e o sábado. Que Deus realmente maravilhoso que nós temos, né? Na parte de segunda-feira, nós temos aí esse subtítulo, né? Falta de ânimo, né? Então, a privação de sono e a exaustão devido ao esforço físico excessivo são problemas o quê? Reais, né? Mais preocupante, no entanto, é quando ficamos sem energia emocional. E além disso, né, quando a privação do sono é adicionada às provações emocionais, né, ficamos dolorosamente desanimados. E aqui nos conta, né, o episódio de Baruque. Baruque era o escriba de Jeremias, né? Ele escrevia para Jeremias. E ele sentiu muitas vezes, naqueles anos turbulentos ali de Jerusalém, né, antes da destruição e da ida para a Babilônia, né? A Bíblia nos diz, então, que Jeremias estava, aliás, que Baruque estava completamente desanimado. Estava muito desanimado, né? Estava sem ânimo. E aí vem a pergunta, como seria se Deus enviasse uma mensagem personalizada para você? Então Baruque recebeu uma mensagem do trono de Deus, como está lá em Jeremias, capítulo 45, verso 2.
Isso aconteceu, então, no 4º ano, né, do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, por volta aí do ano 605, 604 antes de Cristo. E Jeremias 45, verso 3, ele representa um bom resumo de como as pessoas se sentem, né, quando estão sem energia. No contexto, né, desse período, as queixas de Baruque não eram, assim, lamentos, né, superficiais. Ele tinha motivos para sentir desanimado. Coisas ruins estavam acontecendo e outras haveriam de vir. Então ele estava realmente muito desanimado, né? E aí, por que, né, como é que Deus respondeu, né, às dores e aos sofrimentos de Baruque, né? Conforme lá nós encontramos Jeremias 45, 4 e 5, né? Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída, mas preservou a Baruque. Ele preservou o seu servo. Embora ele estivesse, né, completamente desanimado, né? A resposta de Deus ao sofrimento de Baruque mostra que o sofrimento divino foi muito maior do que o de Baruque, né? Ele havia construído Jerusalém, mas estava prestes a derrubá-lo. Havia, né, plantado Israel como uma vinha, mas iria o que? Arrancá-lo e levá-lo para onde? Lá para o exílio babilônico. Eu pergunto, isso não era duro para o Senhor Deus? Com certeza. Com certeza. Não foi algo fácil para Deus suportar, né? O povo de Deus havia abandonado ele, né? Mas havia uma luz no fim do túnel para Baruque. Deus preservou sua vida em meio à destruição, ao exílio e à perda, né? Muito bem, aí na parte de terça-feira temos esse subtítulo, né? Definição de descanso no Antigo Testamento, né? Então, todos nós, como diz aqui a lição, nós precisamos o que? De descanso. Por isso nós encontramos esse tema, né, em toda a Bíblia, né? Deus nos criou para realizar atividades e essas atividades elas são interrompidas pelo tempo de descanso. Tempo de descanso, né? E aí vem, né, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, fala sobre o termo Shabat, né? Shabat, a sua tradução seria parar e trabalhar, descansar, tirar férias, né? É a forma verbal do substantivo sábado, né? Shabat. E esse verbo também é usado lá em Êxodo capítulo 5, verso 5, né, de forma causativa. E é traduzido como forma, né, de fazer alguém descansar de seu trabalho. O irado faraó, ele acusou Moisés, né, de querer que o povo descansasse de suas tarefas. Então, aqui nos diz que a referência ao descanso de Deus no 7º dia, o sábado, no 4º mandamento, é expressa pelo outro termo verbal, né, nuach. E esse verbo, nuach, ele é traduzido, né, como repousar. E ele tem um plus a mais. Por isso esse verbo é diferente, né, daquele que nós encontramos em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, do Shabat, que é descansar. Aqui, nos 10 mandamentos, no 4º mandamento, principalmente quando ele fala de descansar, Deus usa esse verbo aqui, porque quando você descansa no sábado, você tem uma bênção a mais. Por isso ele usou esse verbo. É interessante, queridos, né? E esses versos, né, eles nos levam a pensar de que nós precisamos, né, do descanso físico. E quando nós descansamos fisicamente, a nossa mente também descansa. Por isso da importância. Por que há tantas pessoas estressadas? Por que há tantas pessoas, né, indo aí para clínicas de reabilitação, de repouso? Porque estão estressadas, não param, sua mente não para. E elas, logicamente, né, começam a ficar doentes. E a lição também nos diz, né, que o descanso nos afeta física, social e emocionalmente. E não se limita apenas ao quê? Ao sábado.
Sábado é o dia de descanso, mas temos que ter na nossa cabeça de que nós precisamos também, né, descansar, por exemplo, à noite. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora, uma coisa interessante aí na parte de quarta-feira, né, que tem esse título aí, o subtítulo Descanso no Novo Testamento, e quem sabe aí o verso mais significativo dessa questão de descansar é lá de Mateus, né, capítulo 11, verso 28, que diz o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, né, e eu vos aliviarei. Então, esse descanso nós só encontramos em Cristo Jesus. Que descanso é esse? É o descanso da alma, é o descanso do espírito. Quando nós vamos a Jesus, nós encontramos esse descanso perfeito. Então, aqueles que estão afastados de Jesus, por mais que possam descansar no sábado, no domingo, na segunda, não sei, eles descansam apenas fisicamente, mas o emocional continua ainda trabalhando. O emocional ainda continua, né, acusando. Olha, você está distante de Deus. Você precisa voltar para Jesus. Então, Jesus faz um convite para você e para mim. Venha a Ele e realmente encontre a plenitude do descanso. Só encontramos a plenitude do descanso em Cristo Jesus. Por isso, nessa manhã de sábado, quero te convidar a você entregar o seu coração a Jesus. Se você está longe de Jesus, volte aos seus braços, porque é nesses braços, os braços de Jesus, que você vai encontrar o verdadeiro descanso. De nada adianta nós descansarmos no dia de sábado e estarmos com a nossa mente longe do Senhor. Não adianta nada. Outra coisa perigosa também. Não faça do teu dia de sábado o dia de maior trabalho, né, na questão de trabalho missionário, espiritual, coisa parecida. Tem gente que não faz nada durante a semana na questão de evangelismo, de trabalho missionário, só deixa para o sábado. Aí o sábado torna-se cansativo, exaustivo, né? E olha que a lição nos diz aí, né, que a sobrecarga e a demasiada ocupação com os assuntos de Deus era um desafio genuíno para os discípulos. Jesus nos lembra de que precisamos proteger nossa saúde e bem-estar emocional, planejando períodos de descanso. Então, queridos, o dia de sábado não foi feito para que você tome todas as suas 24 horas no trabalho missionário. Não! É importante o trabalho missionário no dia de sábado. Eu digo mais, é essencial o trabalho missionário no sábado. Mas ele não deve tomar conta das 24 horas. Porque você precisa descansar fisicamente. Esse é o ponto. Você precisa ter um momento a sós com Deus. Esse é um segundo ponto. Então, quando eu tiro o sábado só para trabalho missionário, só para trabalho missionário, saio de uma casa, vou para outra, saio de uma casa, vou para outra, dou estudo bíblico aqui, acolá, quando vejo o dia de sábado já passou. Esse não é um sábado de descanso. Vai se tornar enfadonho, cansativo. Deus está pedindo para que você seja equilibrado. Vá dar o seu estudo bíblico. Claro. Mas vá também tirar o seu sono no sábado. Vai tirar um tempo para estar a sós com Deus no dia de sábado. Aí sim, o teu sábado vai ser realmente maravilhoso, né? Aí na parte de quinta-feira, nós temos esse subtítulo, né? Fugitivo e errante pela terra. E aí nos traz aí, né, o episódio de Caim, né? Infelizmente Caim acabou cometendo, né, aquele homicídio, matou ali o seu irmão e foi motivado aí pela inveja, pela ira, né? Deus havia pedido para eles e Deus tinha sido bem claro, né? Para que houvesse remissão dos pecados, era necessário que eles pegassem ali uma ovelhinha e sacrificassem essa ovelhinha. Essa ovelhinha, a ovelhinha deveria ser, inclusive, também sem defeito. Então,
ao derramarem, ao matarem esse animalzinho, ao derramarem esse sangue no altar, eles estavam, dizendo: nós cremos que um dia o Messias há de vir a esta terra e ele há de morrer na cruz do Calvário e o seu sangue nos salvará. Então, essa era a crença e esse era o pedido de Deus. Caim sabia muito bem disso, mas Caim sempre era revoltado e revoltado com Deus, porque para ele, Deus ter expulsado, o seu pai e sua mãe, Adão e Eva, do jardim, foi algo desnecessário e que Deus poderia ter perdoado e feito qualquer outra coisa. Ele não compreendia, a malignidade que Adão e Eva fizeram, quando desobedeceram a voz e o pedido de Deus. Eles estavam pagando por aquilo que eles haviam feito. E eles sabiam, Adão e Eva sabiam que fizeram aquilo de errado, o pecado, e estavam agora, vivendo as consequências do pecado. Então, para Adão e Eva isso ficou muito claro, mas para Caim não. Ele era revoltado contra Deus. E agora Deus pede então para que façam, este altar. E ele então leva o melhor que ele tem, das suas plantações. Quem sabe frutas, verduras. Mas esse não era o pedido de Deus. E aqui vem algo muito importante para nós. Às vezes, as pessoas não querem seguir a palavra de Deus como ela deve ser seguida. E aí ficam, inventando outras formas e pensando que essas outras formas agradam a Deus. Querem um exemplo? Por exemplo, o dízimo. O dízimo, ele não deve ser usado para, por exemplo, construção de igreja, para reforma de igreja. Mas há pessoas que, ao invés de devolverem o dízimo para o que é correto, e o que é o correto do dízimo? É a pregação do evangelho. Ah, pastor, mas a igreja também é uma pregação do evangelho. Não estou dizendo isso. A pregação do evangelho, aqueles que trabalham para Deus, como obreiros, como pastores, a Bíblia nos diz, se você vive do evangelho, aliás, se você trabalha no evangelho, viva dele. Então, o salário dos pastores, o salário dos obreiros, tudo isso é tirado do quê? Do dízimo. Construção de igreja, por exemplo, é tirado da onde? Das ofertas. E isso é muito claro na Bíblia e no Espírito de Profecia. Mas muita gente diz, não, eu vou pegar o meu dízimo aí, eu vou construir uma igreja. Não é esse o plano de Deus. Por mais que a igreja seja, fantástica, um lugar maravilhoso, e que bom que você quer construir uma igreja, mas não construa com o dízimo. Não é esse o pedido de Deus. Caim levou o melhor que ele tinha, ele não levou frutas estragadas, não levou frutas podres, ele levou o melhor que tinha, mas esse não era o pedido de Deus. Então nós temos que ter na nossa mente a claridade de que nós devemos fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, não porque a gente acha que isso é melhor. Ah, o domingo é melhor para se guardar. Afinal de contas, Jesus ressuscitou nesse dia. E o próprio apóstolo Paulo disse que se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Então, sábado é coisa de judeu. Domingo é uma nova realidade. Não é isso. Não podemos ser Caíns modernos, querendo fazer a nossa própria vontade. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. E no caso, o sábado ainda é, e vai ser eternamente, o dia de guarda. Não é um outro dia. É o dia de sábado. Então, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. E Caim não quis fazer a vontade de Deus. Abel fez. E infelizmente Caim ficou tão irado contra o seu irmão, com tanta inveja, que ele acabou tirando a vida do seu irmão. Primeiro homicídio desse mundo.
Que tristeza, né? Então a lição também nos diz que quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos inquietos, tentamos preencher o anseio pela graça divina com coisas, relacionamentos ou com uma vida excessivamente ocupada. Por isso, o que a lição nos disse lá de quarta-feira? Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado. Então, não fuja de Deus. Ao fugir de Deus, né, você vai arrumar outras coisas para ficar ocupado. Né? Ficar ocupado. Quando você e eu poderíamos, né, estar em Cristo descansando nele. E a nossa vida seria tão diferente. Né? Muito bem, vamos aí na parte de sexta-feira, né? Aí no Desejar Todas as Ações, página 362, nos diz assim: na opinião dos rabinos, o mais alto grau da religião consistia em contínua e agitada atividade. Dependiam de uma prática externa para mostrar sua devoção superior. Assim, separavam-se de Deus, apoiando-se na autossuficiência. O mesmo perigo existe ainda hoje. À medida que aumenta a atividade e as pessoas são bem-sucedidas em realizar alguma obra para Deus, há o risco de confiar em planos e métodos humanos. Surge a tendência de orar menos e ter menos fé. Como os discípulos, nos arriscamos a perder de vista nossa dependência de Deus e fazer de nossa atividade um Salvador. Necessitamos olhar continuamente para Jesus, compreendendo que é seu poder que realizar a obra. Embora devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, precisamos também dedicar tempo à meditação, à oração e ao estudo da palavra de Deus. Somente o trabalho realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo mostrará, no final das contas, ter sido o quê? Eficaz. Nada adianta eu ficar aí correndo, mesmo na questão de trabalho missionário e me enchendo de tudo isso e não ter tempo para mim. Eu sempre faço a seguinte ilustração. Imagine uma mãe que está amamentando, né, o seu filhinho no peito ainda. Então, ela amamenta esse filhinho a todo tempo, todo o momento que ele precisa e assim por diante. Mas ela mesma não se alimenta. Ela não come. Como é que vai ser? Daqui a pouco vai secar o leite, não vai ter mais leite. Lógico, ela não come. Então, nada adianta eu sair correndo e dar estudos bíblicos e, sabe, o tempo inteiro, o sábado inteiro, e eu não ter tempo para a minha comunhão pessoal com Deus. Eu preciso sentar-se à mesa junto com Jesus e conversar com Ele. Eu preciso me alimentar dele, eu pessoalmente. Quando eu estou abastecido de Jesus, aí sim eu posso sair para falar de Jesus para outras pessoas. E sabe o que vai acontecer? Por eu estar alimentado, eu vou poder alimentar outras pessoas. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Que Deus realmente possa te abençoar. Que Deus possa te usar. Mas que, acima de tudo, você possa descansar sempre no Senhor. Né? Então, hoje, depois aí do almoço, você tira a tua soneca, né, o teu repouso sabático, e aí sim, né, vai ter um momento com Deus, né, a sós, estudando o quê? A sua liçãozinha, né? O próximo sábado, ou próxima semana, nós temos aí, né, começando hoje à tarde, né, nós temos aí a lição número 2, né, com esse título aí, né, Inquietos e Rebeldes. Então, faça isso e você verá que o teu sábado vai ser um dia deleitoso, um dia feliz, um dia maravilhoso. Depois, preencha aí, né, o teu CRM, as secretárias têm enviado, né, os links, preencha, né, se você vai lá na escola sabatina presencialmente, responda, né,
a chamadinha. Isso é de suma importância para que a gente possa ter uma escola sabatina cada vez melhor. Então, que Deus realmente possa te abençoar, né? Deus possa estar com você e que a gente possa entender que quando estamos com Jesus, a nossa vida será muito melhor, né? E Ele, com certeza, vai cuidar de cada um de nós, né? O Senhor Jesus. Por isso, vamos encerrar o programa abençoado da Escola Sabatina, cantando esse belo hino 371 do nosso cenário, Cuidará de mim também. Porque na treva sentir-me tão sozinho, sempre a desanimar. Se Cristo é meu conforto, amigo na aflição, se até as aves esperam na sua proteção, se até as aves esperam na sua proteção. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Quando estou abatido, sem roupa em sombra vou, o coração ferido, ou perseguido sou. Jesus é meu amparo, é meu consolador, envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado, em meio de aflição, ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão, confia em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Quero te convidar, né, a descansar no Senhor, né? Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo programa da Escola Sabatina desse sábado. Que o Senhor continue conosco neste belo dia. Que possamos honrar, santificar e descansar nesse dia abençoado pelo Senhor. Que Ele está com todos nós,
em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe, que você realmente seja muito feliz nesse dia de sábado. E que Deus nos dê a oportunidade, né, se for da sua vontade, de estarmos juntos no próximo sábado para mais uma escola sabatina. Fique com Jesus e feliz sábado.